Nesse vídeo eu quero falar para muitas esposas que assumem o papel de Espírito Santo dos seus maridos. Esse papel que elas assumem é como se elas assumissem um posicionamento, a responsabilidade de mudar os seus maridos, de confrontá-lo, de contribuir com ele, mas da forma errada. Como? Usando de críticas e de até mesmo imposições, para que ele aceite essa conduta. Tem uma história na Bíblia, que talvez você já conhece, que é a história de Marta e Maria. Houve uma vez que Jesus e os seus discípulos foram se hospedar na casa de Marta e Maria. Acontece que quando ele estava dentro da casa, que ele começou a falar, dar um sermão dele, Maria, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo, encantada, impressionada. E Marta, então, olhou para Jesus e disse: Senhor, não incomoda o Senhor com o fato de que eu estou aqui atribulada com um monte de coisa para fazer e Maria não está fazendo nada? Fala para ela vir me ajudar, entende? Então o que Maria fez? O que Marta fez ali naquele momento? Ela olhou nos olhos daquele que é o próprio amor e disse: você está sendo desamoroso, você está sendo descuidado, porque você não se importa com o que eu estou fazendo, você não se importa com o que eu estou sentindo. Fala para ele, eu vou te dar um conselho, eu vou mostrar para você o que você deve fazer, o que seria a coisa certa nesse caso, mesmo você sendo desamoroso, Jesus. Eu vou falar para você o que uma pessoa verdadeiramente amorosa faria. Fala para essa aí que está nos seus pés, que está desocupada, vim aqui me ajudar a fazer tudo. Claro que a intenção de Marta nesse instante, nesse momento, era de agradar, receber e ser hospitaleira com Jesus e os seus discípulos. Mas a resposta de Jesus para ela não foi repreender, não foi dizer que isso estava errado. Pelo contrário, a resposta dele foi o seguinte: Marta, Marta, seu coração anda preocupado com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor delas. Maria escolheu o relacionamento, enquanto Marta resolveu se preocupar com as atividades. Então, no seu relacionamento eu quero te perguntar: você prefere ter razão ou viver em paz? Em muitos momentos, se você quiser ter razão, valorizar os procedimentos, as atividades, você vai perder o relacionamento com seu marido. Você vai perder dele aquilo que é mais importante, o relacionamento com ele. Se você, por exemplo, dizer que uma coisa é certa, outra coisa é errada, o que ele faz é certo ou errado, enfim, você perde a capacidade de se relacionar com ele. Você perde a oportunidade de respeitá-lo e viver uma vida em paz e harmoniosa. Se você entender que você também erra, você vai dar oportunidade para que ele erre também. No meu relacionamento, uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção na minha esposa foi justamente aquilo que ela entregava para mim. A possibilidade e a oportunidade de eu ser eu mesmo, de eu conseguir errar, de eu poder, de fato, cometer um erro e não receber pedradas por isso. Porque errar é humano. Então, se você erra, acredite, o seu marido vai errar mais que você. Aí talvez você até pode falar o seguinte: não, é só ele que erra, mas ele comete um erro cabeludo. Dê a ele a oportunidade de cometer esses erros, porque junto com os erros vem o aprendizado. Eu já vi mulheres se arrependendo de serem ou assumirem o papel de serem Espírito Santo dos seus maridos. De querer, o que é seu Espírito Santo do seu marido? É aquela vozinha que fica na consciência, né? Isso para elas, de mostrar o que é certo e o que é errado. Ou então, eu não sei se o Espírito Santo faz isso ou não, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele ama, ele cuida, ele direciona para o melhor caminho. Ele não agride, ele não ofende, ele não impede. Você quer um exemplo disso? Você já viu uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela fazer uma coisa errada? Pois é, o Espírito Santo não impede essa pessoa de cometer um erro, mas ele comete e aprende. Agora, muitas esposas querem impedir os seus maridos de fazer uma coisa que elas julgam errado. Acontece que você não tem a sabedoria, a luz e o discernimento do Espírito Santo. Você não pode se comparar a ele, entende? Então, a função do Espírito Santo é fazer uma coisa que nós, seres humanos, não somos capazes de fazer. Eu acredito que a função do Espírito Santo é nos transformar.
mudar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade, mudar a nossa vida. Não é isso? Acontece que tem muitas esposas assumindo esse papel. Querem mudar a personalidade do seu marido. Querem mudar a vida dele, o caráter dele. Querem mudar toda a essência dele. Deixa eu te falar. Eu já falei isso uma vez e vou falar outra vez. Não existe nada nesse mundo que consiga mudar uma pessoa. Nada, nenhuma ferramenta, nenhuma ciência, nenhum conceito, nenhum instrumento, nada. A única coisa que é capaz de transformar o caráter ou a vida de alguém é Deus. E Deus faz isso através do Espírito Santo. Acredite, você não pode assumir esse papel. Eu já vi muitas esposas se arrependendo de ser o Espírito Santo de seus maridos. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca vi um marido se arrepender de ser o Espírito Santo de sua esposa. Por quê? O marido, ele quer influenciar a sua esposa. Ele quer contribuir com ela. Quando ele percebe que ela não valoriza ele, quando ela critica, quando ele vai dar uma solução, quando ela desrespeita ele, ele não se arrepende daquilo, ele não se impõe, ele não é grosso, é duro com ela, embora em algumas vezes ele pode até ser. Mas ele não tenta continuar falando com ela, pelo contrário, ele se cala, ele se fecha e se isola. Talvez é isso que você esteja vivendo no seu relacionamento. Talvez você criticou o seu marido e ao invés dele continuar tentando colocar as opiniões dele, a posição dele dentro do relacionamento, ele se tornou alguém mais distante, frio e também calado no relacionamento. Ao passo que as esposas, não. As esposas falam assim, eu morro, mas eu não vou deixar que ele conduza a mim e a minha família para o buraco. Por quê? Ela tenta a todo custo se levantar contra as decisões e as posições que ela julga errada, que o marido acaba assumindo. Entende? Então, a mulher não aceita se calar. A mulher não aceita se fechar. Pelo contrário, ela se resiste ao máximo contra aquele posicionamento que ela julga errado no marido. Mas o marido não faz isso. Então, quem sabe, talvez você não esteja sendo o Espírito Santo do seu marido, ou esteja tentando ser o Espírito Santo. Isso é um tipo de arrogância. Isso é um tipo de prepotência. Acreditar que você é responsável pela transformação, mudança dele. O máximo que você pode ser é um canal. O máximo que você pode ser é um instrumento. Mas esse instrumento, você tem que entender que o instrumento ele só é útil nas mãos talentosas do grande autor da vida. O instrumento em si não recebe glória nenhuma. Ele não pode merecer glória nenhuma e nem dizer que ele é maravilhoso. Por quê? O instrumento, se ele não estiver sendo manuseado por algum perito, ele é inútil por si só. Mas, se esse instrumento entender que ele só é útil porque ele é usado por alguém talentoso, então você deixe de fazer esse papel e retribui toda a honra, toda a glória ao autor da vida. Entende o que eu quero dizer? Então, desde hoje em diante, pare de tentar mudar o seu marido, pare de tentar ser o Espírito Santo na vida dele, pare de querer que ele se transforme, afinal de contas, você casou com ele, e você já sabia que ele era assim, e se você não sabia, se você conheceu ele depois, acredite, isso também foi uma decisão sua, você não quis aprender, não quis conhecer o seu marido melhor, você não quis isso também é autorresponsabilidade, isso também é responsabilidade sua. Agora, você pode olhar para o problema e ficar chateada, entristecida. Ou então, pode olhar para o problema e ver uma oportunidade para você crescer. Você pedir uma oportunidade para o Espírito Santo mudar você. O que acontece é que as mulheres acreditam que os homens são responsáveis pelo relacionamento não estar bom. Sendo que elas também são criaturas imperfeitas. E que elas também erram e têm algumas coisas para melhorarem. Então, se você quiser, a partir de hoje, assumir esse posicionamento humilde de reconhecer que você também precisa melhorar, começa não criticando o seu marido. Começa não querendo ser o Deus do relacionamento de vocês. Começa entendendo que você tem que crescer, você tem que avançar e que você precisa da ajuda do seu marido para que você amadureça e se torne uma pessoa melhor. O melhor, sabe em quê, por exemplo? Melhor em ouvir. Talvez você precise ouvir mais o seu marido do que falar para ele. Talvez essa seja uma área onde você possa crescer. É um exemplo, ok? Então, mude o comportamento dentro do seu relacionamento. Quando você tenta mudar as circunstâncias e elas não mudam,
talvez seja porque você tem que mudar. E essa é um bom início para você ver as coisas acontecer.